Amanhã já começa a segunda rodada, né? Amanhã já começa a segunda rodada. Muito bem, bota o hino do Bugrão aí, vamos falar do Guarani que ontem venceu. O Guarani ontem venceu por 2-1, venceu com autoridade a equipe do Tricolor do Morumbi, Pio. Com autoridade, exatamente isso, né, Cabela? Porque abriu 2-0, inclusive, em um determinado momento do jogo, depois o São Paulo diminuiu o marcador, até esboçou ali uma pressãozinha em alguns momentos, mas nada que assustasse demais o torcedor do Guarani. A vitória do Bugre por 2-1, aliás, com 2 golaços, né, podemos dizer assim. O do Lucão do Break, sem dúvida nenhuma, o mais bonito da primeira rodada, mas o do Diogo Matheus não foi diferente, não. Guarani que nos últimos anos tem feito poucos gols de faltas, né? Eu me lembro do Crispim, por exemplo, que foi o marcou... último, foi o último, né, Carlão? Contra o Oeste. Exatamente, depois que o Fumagalli tinha se aposentado, ninguém mais tinha feito gol de falta, e aí o Crispim marcou no campeonato da Série B, né, contra o Oeste, e agora o Diogo Matheus marcando também um belíssimo gol de falta. 2-1 e líder do Grupo A, podemos dizer, né? Exato. Porque no término da rodada, Corinthians empatou 0-0 com a Ferroviária, Inter de Limeira empatou 0-0 com o Santos, o Água Santa perdeu do São Bernardo, né? Na primeira rodada. Em casa. E o Guarani, 3 pontos ganhos, é o líder desse Grupo A. Só lembrando, né? Que é tiro curto, então qualquer vitória é tão importante porque os 2 melhores de cada grupo se classificam à próxima fase. E o Daniel Paulista, depois da partida, obviamente, muito satisfeito, não só com o resultado, mas com o desempenho da equipe dentro de campo, analisou a vitória do Guarani por 2-1. Nós adotamos hoje uma estrutura que ainda não tínhamos colocado em prática, né, no ano passado, colocamos aí para esse jogo. Vamos pensar numa nova situação, ver o que vai ser melhor para enfrentar a equipe do Red Bull na próxima segunda-feira. Mas o que a equipe apresentou hoje foi um futebol satisfatório, mediante todas as dificuldades que eu já abordei aqui, e principalmente pela entrega, pelo entendimento dos atletas, de mesmo num padrão, numa plataforma de jogo nova, a entrega, o futebol fluiu em determinados momentos. É lógico que existe ainda muita margem para crescimento. Defensivamente, cumpriram a risca e não deixamos o São Paulo criar. O São Paulo viveu dentro do jogo de cruzamentos, de bolas alçadas na área. E isso foi uma coisa treinada por nós durante esses últimos dias, principalmente essa marcação em bloco baixo, para que a gente conseguisse neutralizar o meio-campo do São Paulo, o setor central do campo, e o São Paulo tivesse certa liberdade pelos lados do campo. Ainda acabou conseguindo encontrar o seu gol por ali, mas de uma maneira geral acho que o Guarani foi superior, jogando na estratégia que montou, foi muito feliz, e saímos daqui com um resultado extremamente importante para um início de trabalho. Bom, aí o Daniel Paulista, que ontem, Cabela, podemos dizer, surpreendeu, né, na escalação. Muita gente imaginava o Giovanni Augusto iniciando a partida, né? E aí veio também a divulgação do Ronaldo Alves, que seria o titular com a Covid-19. E era um risco que a gente comentava já, porque o Guarani ia fazer o teste 24 horas antes da partida e que poderia, né, algum atleta ser diagnosticado, e foi o que aconteceu. Acabou ficando fora do jogo o Ronaldo, e aí o Derlan apareceu como titular ao lado do Hernando. E um meio-campo com 3 volantes, né, que foram o Bruno Silva, o Madison e o Eduardo Persson. E aí lá na frente o Iago Henrique, o Iago da Silva, o Júlio César e o Lucão do Break. Então ficou com praticamente 3 volantes e 3 atacantes, né? Nominalmente falando. Sim. Mas até por isso o Daniel Paulista disse que vai analisar agora a outra situação. Obviamente que fisicamente também, se o Giovanni Augusto já estiver em plenas condições, para iniciar o jogo contra o Red Bull Bragantino na próxima segunda-feira em Bragança Paulista, que é o próximo compromisso do Bugre. O Guarani num todo foi muito bem, né? O Iago foi muito bem, gostei muito do Iago. O Eliel foi bem pra caramba. O Diogo Matheus pela direita também muito bem. O Lucão do Break brigando muito, né? Que é a característica do Lucão, né? Ele é brigador, ele não tem bola perdida pra ele vai atrás. Tanto é que o gol, o Alisson tá com a bola dominada. Aí, e ele tá tão em cima do Alisson
Que hora que o Alisson deixou a bola escapulir um pouquinho, ele colocou o corpo à frente, o corpo dele perto do Alisson, ele é um gigante. Aí não teve jeito, né? O Rafinha reclamou de falta, os jogadores de São Paulo reclamaram de falta, e não foi falta. E aí ele pega e dá aquela batida na bola lá que acaba pegando até o Volpe de surpresa lá. Então o Guarani acho que num todo foi legal, né, Carlão? Foi, com muita personalidade. Por que eu falo a personalidade? Porque você estava enfrentando um São Paulo, um time com uma camisa pesada, com jogadores pesados, com jogadores de nome, numa primeira rodada de Campeonato Paulista, e o Guarani não se intimidou. Com todo respeito ao São Paulo, mas com todo respeito ao São Paulo é o Botafogo de Ribeirão, mas para o Guarani aquela camisa tricolor era do Botafogo, porque encarou sem nenhum medo, teve a personalidade, teve a força, principalmente na primeira etapa, tomou um sufoco no final, mas natural, São Paulo havia diminuído o placar, mas o Guarani foi muito bem, dando mostras de que vai fazer um bom campeonato. Nós até comentávamos antes, né, sobre o time do Guarani. O Guarani tá certinho, né? Acho que é a segunda temporada em que o Guarani contrata pouco, porém contrata de uma maneira pontual, manteve a base, perdeu os jogadores, os diferentes do ano passado, mas repôs. Daqui a pouco a gente vai ver se repôs à altura ou não, mas de qualquer maneira, um excelente cartão de visita. Você jogar contra o São Paulo, vencer numa tabela difícil, nós já falamos aqui, né, sobre o início do Guarani com o São Paulo, Red Bull Bragantino e Mirassol. É difícil você somar pontos até nesses 3 jogos. O Guarani já somou 3 e hoje lidera o seu grupo, ou seja, um início que dá ao torcedor a confiança de que o Guarani tem condições sim de realizar uma boa temporada, um bom Campeonato Paulista, de pensar em classificação. Acho que o projeto do Guarani tem que ser baseado nisso. O Emerson tá mandando feliz aniversário aqui pra mim, obrigado Emerson, Deus abençoe vocês aí. Quem mais aqui? Boa tarde, amigos, o que eu vi da seleção é provavelmente o que verei na Copa do Mundo, uma bagunça total. O Amarildo de Hortolândia mandando aqui o WhatsApp. Quem mais tá mandando recado aqui? Tem mais aqui. Boa tarde, Cabela. Fala pro Pio que o jogador do Guarani é Iago, não Yuri, como ele falou na jornada inteira. Não me lembro também. Não, Gilberto Vieira que tá mandando. Não, o Léo, acho que o Léo Tonin falou. Era o Léo, viu, Gilberto, que tava no... É o Iago, exatamente. O Léo Tonin tava no estádio ontem, acho que ele falou Yuri. Algumas vezes. Yuri. Boa tarde, o Lucão do Break vai fazer 10 gols no Paulistão, é o Giba Bugrino, lá de Hortolândia. A torcida do Guarani vai fazer uma festa tremenda, viu, Giba, se isso acontecer, viu? 10 gols no Paulistão, da artilharia, não é não? Artilharia. Quantos jogos faz na primeira fase? 12 jogos, quase um gol por partida. Não sei, fica próximo da artilharia. Aí, se você se classificar, você faz... quartas de final, um semi e um final. Então você faz 15 jogos se você for até o final. Mesmo assim, por exemplo, que o Guarani chega à final. 10 gols em 15 jogos bastante. É uma bate. 10 gols da artilharia. Da artilharia. Quem tá mandando aqui mudou inclusive o vídeo do Lucão do Break dançando aqui, o Marcelo Alexandre. Não, deixa eu preciso até, perdão. A frase do Lucão do Break merece ir no vestiário ali, quando você sabe o vestiário que tem aqueles dizeres. Lucão do Break questionado. Lucão, por que você não fez o break? Ele falou assim, porque um gol como esse não precisa de complemento. Brincadeira, né? Que isso? Isso merece uma trilha sonora, né? Verdade. Tem que ser pintado lá no brinco, assim. Ó. Que coisa. Aliás, o Lucão ele deve ser uma resenha maravilhosa. Ele tem jeito de ser uma figuraça. Eu posso estar errado, mas hoje nas redes sociais se falou tanto em Lucão do Break, me parece que na entrevista pro Sport TV, ao invés de ele falar Daniel Paulista, ele falou o técnico Daniel Carioca. Eu acho. Parece que ele soltou essa. Cara, é sensacional. O Brasil Rodrigues precisa disso. Carlão Rodrigues, vê um momento, um dia na agenda pra gente falar ao vivo com o Lucão do Break aqui no CB do Esporte, segunda edição. Jogar papo fora, né? Pra gente bater papo com ele. Carlão Rodrigues, prepara isso pra gente aí. Deve estar ouvindo lá, com certeza, acompanhando. Se ele não estiver ouvindo, alguém vai estar ouvindo e falar pra ele. Bota na agenda aí esse espaço pra gente bater um papo com o Lucão do Break, deve ser muito bacana. E aí, Cabela, tô vendo aqui, em 2020, Ítalo do Bragantino foi o artilheiro com 7 gols. 2019, Jean Mota do Santos, o Ítalo também com 7 gols. Borja do Palmeiras em 2018 também com 7 gols, mais do que 10. Só o Roger, em 2016, pelo Red Bull Bragantino, Red Bull na época só, e em 2015 o Ricardo Oliveira dos Santos marcaram 11.
Ou seja, 10 gols da artilharia. Da artilharia, é verdade. Bom, o outro lado do jogo de ontem foi o São Paulo e o técnico Rogério Ceni, ele falou após o jogo sobre as estreias e também sobre o gol sofrido por Thiago Volpi. Eu acho que enquanto tiveram a condição física, desempenharam bem. O lado direito, principalmente com o Nicão e Rafinha e Alisson, né? Funcionou bastante o lado direito no primeiro tempo. Construímos a maioria das jogadas por esse lado. Acho que no final o Nicão saiu já um pouco cansado, o Rafinha permaneceu no jogo um pouco cansado. Acho que quem se destacou mais na parte física, talvez até o melhor jogador nosso, foi o Alisson. O jogador, ao menos que eu vi, que jogou pelo meio, jogou pelo lado quando precisou e teve uma condição física superior aos demais. Mas é um primeiro jogo, nós temos que melhorar, sabemos que nós precisamos melhorar a parte física e também ser um pouco mais agressivo, ter um pouco mais de profundidade. Vamos tentar, através dos jogos, através da competição, melhorar. Não, do ângulo onde eu estou é muito difícil falar. Tem que olhar pela televisão, não consigo te dar uma avaliação melhor. O jogador pegou um chute feliz, realmente, de fora da área. Mas não dá para ter a profundidade exata do lance. Mas independente disso, foi uma ótima finalização. Não podemos descartar o mérito do jogador adversário. Tá aí, portanto, o Rogério Ceni, que falou a respeito das estreias do São Paulo e também falou do gol sofrido pelo Thiago Volpi. Deu uma sabonetada ali e tal do Thiago Volpi ali. Claro que ele não ia colocar o Thiago Volpi na cruz também ali nesse momento do campeonato, que é o primeiro jogo apenas, não é? Mas o Thiago Volpi, a galera pega no pé dele. O nosso ouvinte ontem mandou recado, mandou 2 mensagens pra nós. Uma antes e uma depois, né? Falando que o Thiago Volpi é mão de alface e tal e coisa. Eu acho que ele não estava bem colocado. Não estava. Mas a jogada foi muito rápida também. Ele não esperava que o jogador do São Paulo fosse perder a bola como foi e o Lucão girar o corpo e bater. Quando a gente fala do mau posicionamento do Volpi, numa eventual falha do Volpi, dá a impressão que a gente está tirando os méritos do Lucão. De jeito nenhum. De maneira alguma. O Lucão foi felicíssimo, o Lucão teve o repertório, teve a perspicácia de observar o posicionamento do Volpi e soltar o pé em fração de segundo. Agora, quando você é goleiro do São Paulo, o grau de exigência é máximo. Você não pode tomar o gol que tomou ou estar mal posicionado da maneira que o Volpi estava. Por exemplo, o Rogério Ceni não tomaria esse gol. O Cássio não tomaria esse gol. Eu já falei na hora do almoço. O Cássio tem minhas dúvidas. O Everton não tomaria. O Alisson da seleção brasileira não tomaria. Então eu comparo, o Volpi, ele não é mais goleiro que esses caras aí. Mas ele joga no São Paulo. Então o grau de exigência tem que ser o máximo. E há muito tempo o Volpi tem falhado. E no gol do Lucão, eu acho que ele tava. Se ele tivesse um passinho ali, ele teria feito a defesa. Agora, pelo amor de Deus, hein? Uma coisa é o chute do Lucão, a felicidade. Outra coisa é o mau posicionamento do Volpi. Porque quando você... Quem é peladeiro sabe, quando você tá enfrentando um bom goleiro, você pensa 2 vezes antes de chutar. Mexe com o psicológico. Por exemplo, você tá enfrentando um Cássio. O cara vai e fala, mas se eu chutar daqui não vai adiantar, vou perder, o Cássio vai pegar. Tô enfrentando um Rogério Ceni, eu vou chutar, ele vai pegar. Marcos, o Everson, o Everson do Atlético, o Everton do Palmeiras, os dois são grandes goleiros. Agora, quando você tem o Thiago Volpi, ainda mais nessa fase que a confiança tá lá embaixo, você chuta. Você chuta. Porque hoje ele não impõe respeito aos atacantes. Eu acho que se fosse um outro goleiro nível Rogério, não sei se o Lucão arriscaria, porque ele, poxa, mas vou arriscar, vou fazer a famosa jogada burra. Mas não, ele teve a percepção, acertou um chute felicíssimo, mas um goleiro do São Paulo não pode tomar esse gol. O Valmir do Jardim São José, ele tá dizendo aqui, eu não entendo muito de futebol, mas o Paulista vai ter jogo de volta? Não, Valmir, não tem jogo de volta, é só ida. O Valmir, e o Campeonato Paulista é o único campeonato que você não enfrenta os times que estão no seu grupo. Verdade, é esquisito, mas tudo bem. O Aguinaldo do Proença, Carlão, o que o Tite vê no Gabriel Jesus? Pô, o cara não joga nada. Cara, eu também não sei. Nossa. Hoje, aliás, eu vi uma estatística, o último gol do Gabriel Jesus foi na final da Copa América contra o Peru. Meu Deus. Algo nesse sentido, que foi 2019.
É o que nós falávamos ontem. Se você. A gente que conhece a trajetória do Gabriel, no Palmeiras ele marcava gols. No Manchester, hoje ele é um reserva, mas hora ou outra ele faz os seus golzinhos. Se ele está na seleção e ele tem tantas oportunidades, ele está há quase 3 anos sem marcar um gol, algo estranho tem. Porque ele é um cara, ele tem amizade com o gol, ele é um artilheiro. Como que ele não consegue marcar um golzinho? E aliás, com tantos jogos mambembes que a seleção tem pela frente, então algo estranho está acontecendo, ou é fora de posição, não sei. Mas mais uma vez, a gente falava do Volpi, o cara atacante de seleção brasileira ele tem que fazer gol, pô. Ele joga na maior seleção do mundo, é imperdoável ficar 2 anos sem marcar gol com a camisa da seleção e sem enfrentar grandes seleções. O Emerson Santana, feliz aniversário, Cabelo, obrigado. A Elizabeth Vital, aqui no YouTube, boa tarde. Há um tempo que a seleção não me empolga. Desse jeito o Hexa não vem. O que valeu a pena foi ouvir a narração do Oscar Ulisses e companhia. Bacana, ontem aqui na CBN, bem legal, bem legal. O Emerson Santana tá mandando aqui parabéns também pra mim. Só 40 anos, Cabelo, é só. Vamos pro intervalo e vem aí o repórter CBN. De narração. Repórter CBN.